Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia, professora de língua portuguesa, e hoje vamos abordar o assunto que está na telinha de vocês. Vamos começar? Estrutura das palavras. A estrutura é um conjunto de partes que se encaixam perfeitamente. Aqui no slide eu trouxe aqui ao exemplo de um carro, mas poderia ser facilmente dado um outro exemplo, como um edifício, o esqueleto humano, o próprio corpo humano. Assim também essa mesma estrutura é também tida através da palavra. Por quê? Uma palavra é composta por algumas partes e cada parte é denominada como morfemas ou elementos mórficos. Mas o que são morfemas ou elementos mórficos, tá? São mínimas unidades distintivas de significados. Então, cada parte indica um significado contido naquela palavra. Assim também, voltando lá para o nosso exemplo, para vocês terem uma analogia, o carro, tá? Como é um conjunto de peças, essa relação lógica que se dá através dessas peças, a gente vê apenas o quê? O carro, né, como um bloco indivisível. Mas não, a gente sabe que ele é feito por partes. Da mesma forma a gente vê a palavra. Poxa, mas é uma palavra, tá? Mas dentro dela há partes, tá? Que juntas formam uma palavra, tá bom? Ficou claro? Espero que sim. Então vamos dar continuidade. Quando a gente fala que morfemas são unidades mínimas distintivas de significados, isso engloba o quê? As partes contidas nessas palavras. E o primeiro morfema a ser estudado é o mais importante, porque se trata da raiz da palavra, expressa a base do seu significado, entendeu? Então, quando eu trouxe aqui dois exemplos, eu expus também outras palavras que são, tá, de origem desta palavra primitiva, da primeira criada. Então, a partir de cas, tá vendo? A partir de cas, eu criei casebre, casinha, casarão. Então, o radical vai até a consoante, tá? Próxima à última vogal. A maioria dos radicais, a maioria, tá? Nem todos. Há palavras que o radical pode ser a palavra por inteiro. Uma palavra pode ter um morfema apenas, tá? A partir de dois, três, porque vocês vão conhecer outros morfemas que poderão estar contidos em uma única palavra. Então, aqui, por exemplo, em casa nós temos dois morfemas. O primeiro deles é o radical e o outro a gente vai estudar futuramente. Quando uma outra informação contida aqui, tá? Aqui há dois grupos estabelecidos. Todos esses grupos pertencem a uma única família, tá? A sua respectiva família, corrigindo, porque aqui há dois grupos, tá? Que há em comum o quê? Os seus respectivos radicais. Qual é o radical aqui? Cas. Qual é o radical aqui? Pedre. Até o R, tá bom? Então, a esse conjunto de palavras nós denominamos cognatas, palavras cognatas. São palavras que pertencem a uma mesma família, porque possuem o mesmo radical e o mesmo significado. Cuidado que há palavras com radicais parecidos, até iguais, mas não possuem o mesmo significado. Para ser cognatas, tem que ter os dois, tá? Tanto significado quanto a formação do
radical mesmo, as mesmas letras, tá bom? Então, significado e escrita iguais, tá? Vamos dar continuidade. Ao outro morfema que vamos abordar agora é vogal temática verbal. Existe a vogal temática verbal e a vogal temática nominal, tá vendo? Vamos primeiro para verbal, porque é mais simples. A vogal temática verbal, ela indica a conjugação do verbo. Conjugação do verbo. Então, para cada vogal existe uma conjugação. Se é A vai ser primeira, se é E vai ser segunda, se é I vai ser terceira. O verbo pôr e seus variantes serão da segunda conjugação por causa do poer. Tá vendo? Ele vem do latim, não existe quarta conjugação, era poer antigamente, e por conta disso ele pertence à segunda conjugação, tá bom? Vamos passar agora para a vogal temática nominal. A gente viu lá no exemplo de radical que a casa tem 2 morfemas. Tem o radical, que é o cas, e sobrou o A. Esse A vai ser vogal temática, assim como lâmpadas, mestre e livro. Tá vendo? Então, professora, tudo isso aqui vai ser radical? Sim. Porque não poderia ser aqui até lamp, porque não existe. Será que quando eu falo lamp tem outro significado ou uma outra palavra que não seja lâmpada? Para lâmpada vai até a letra D, entendeu? Se fosse aqui, se eu coloco até lamp, não está exercendo aí o significado de lâmpada, tá bom? Então, mestre vai até o R e livro vai até o R. Então, tem que ser todo radical por completo para dar sentido à palavra de origem. E o que sobrou aqui, por exemplo, lâmpadas, foi o quê? Foi a vogal. Essa vogal é denominada vogal temática. Por que vogal temática? A gente vai aprender posteriormente que existem desinências de gênero que vocês podem trocar, tá? Confundir com vogal temática. Mas qual é a diferença? Tá? A diferença é que não tem par. Não existe lâmpado, tá vendo? Não existe lâmpado. A gente sabe que lâmpada, essa palavra aqui já tem um gênero imanente, ou seja, eu consigo identificar pelo acompanhamento do artigo, eu falo a lâmpada, por isso eu sei que o gênero dessa palavra é feminino, mas não existe lâmpado, entendeu? Então, por conta disso, o A é vogal temática, o E é vogal temática e o O é vogal temática, não existe livra. Ué, livre é verbo, mas a gente está falando do conceito livro. Por conta disso, é vogal temática. Uma outra informação importante é que, cuidado, quando as vogais tônicas, tá? Tônicas, estiverem no final da palavra, não terá vogal temática. Como assim, professora? Tem aqui alguns exemplos, tá vendo? Não apresentam vogal temática. A palavra caju. Por que U não é vogal temática? Porque essa vogal aqui é tônica. Se eu pronunciasse, por exemplo, caju, aí seria o U vogal temática. Entendeu? Agora, por ser vogal tônica, elas não são vogal temáticas. Se elas não são vogal temática, então isso apresenta o quê? Que essa palavra só apresenta um morfema. Entendeu? Então, sofá é o radical por inteiro. Caju é o radical por inteiro. Agora, livro, tá vendo? O I que é a vogal tônica. Por isso, o aqui é vogal temática, porque ela não termina com uma vogal tônica. É só vocês observarem isso. Terminou com uma vogal tônica, não tem vogal temática. Agora, se não é tônico, pode
falar que é a vogal temática, porque assim diz a gramática. Tá bom, queridos? Então vamos dar continuidade. Tema. O tema é a junção do radical mais vogal temática, só isso. A junção dos dois morfemas deu-se, originou-se o tema, tá? Que é radical mais vogal temática. Então aqui eu coloquei verbos para vocês terem uma noção maior. Vai até o ama. Esse iri aqui vai ser desinência, que é o que a gente vai estudar posteriormente. Então aqui, ó, o é o radical, mais vogal temática, qual é o tema? Ama. Perde é tema, porque tem radical mais vogal temática. Sorri, radical mais vogal temática. E assim vai com qualquer palavra. Se pedir ali qual é o tema da palavra, você vai ter que saber onde está o radical mais a vogal temática, ali você vai encontrar o tema. Vamos prosseguir. Os afixos. Os afixos são muito simples porque vai de acordo com a posição onde vocês vão identificá-los, tá? Onde eles estarão presentes. Então, esses afixos têm a função de modificar o radical, tá? Além de provocar a mudança para aquele significado de origem. Então, aqui o primeiro exemplo eu dei de prefixos, tá? Os exemplos são relé e inválido. Qual é a primeira palavra, então, de origem? A primeira palavra é ler. A primeira palavra aqui é válido. Então, o afixo está à frente do radical. Se ele está antes do radical, então eu vou chamá-lo de prefixo. Se estiver depois do radical, como aqui embaixo em gostoso e paisão, vai ser chamado de sufixo. Então, tá? Para ratificar o que foi falado, prefixo se encontra antes do radical e sufixo após o radical. Muito simples. Para isso, eu tenho que encontrar a primeira palavra, a palavra de origem. Gosto. Gosto mais oso deu gostoso. Pai, maisão, opa, teve aí um Z, então a gente vai aprender um outro tipo depois, mais para frente, tá? Desse processo aí, porque não existe sufixozão, só existe o sufixo ão, mas lá para frente vocês vão entender. Primeiro vamos abordar aqui desinências. Existem as desinências, tá? Nominais e as verbais. Quando eu falo de desinência nominal, a gente tem que relembrar que a gente está falando de quê? De nome. Então, nome tem a ver com flexão de gênero e de número. Agora, quando é verbo, já é outra coisa. O verbo não apresenta flexão de gênero, só de número, mas aí é uma outra estrutura. Então, vamos primeiro para a desinência de nome. Quando eu falo desinência de gênero, eu tenho que saber que aquela palavrinha ali vai indicar o quê? Se a palavra é masculina ou feminina. Se é de número, a desinência de número, eu tenho que saber que aquela palavrinha ali vai indicar se ela está no singular ou no plural. Aqui temos dois exemplos, tá? Desculpa, apenas um exemplo. Garotais. Eu usei aqui, ó. Peraí, deixa eu entender então. Usei modo de falar, tá, galerinha? Deletem aí. Se o garoto está separado aqui, ó. Garoto, eu sei que é o quê? Radical. E tem o A. Eu tô aprendendo que o A, se existe garoto, tem pá, opa, então não vai ser vogal temática, vai ser desinência de gênero. E o S é desinência de número. Por quê? Se tivesse ausência desse S aqui, eu sei que essa palavra está no singular. Mas eu sei que quando tiver S, a desinência de número sempre vai ser representada pelo S. Então é bem assim, bem simples assim, tá bom? O A representa o gênero feminino e o S a desinência de número no plural. Quando se trata de verbo, a gente sabe que os verbos, eles indicam o quê? O tempo, o modo, o número e a pessoa verbal.
E aí a gente vai entender o processo também que muitas vezes nós falamos, pronunciamos, não analisamos, mas a nossa gramática imanente fala perfeitamente. Já entende antes mesmo de nós. E vocês sabiam que o vá sempre vai indicar tempo e modo, tá? Tempo e modo. Mas o que ele indica? Qual é o tempo desse verbo aqui? Andávamos. Pretérito imperfeito do indicativo. Então, qualquer verbo que apresentar o vá, essa desinência vá, vai ser desinência de modo temporal, indicando o pretérito imperfeito do indicativo. E todo verbo que termina em "mos", ele vai indicar o quê? Número pessoal, tá? Número pessoal ou pessoa em número, porque a gente usa as siglas, tá? É DMT para desinência modo temporal e DNP para desinência número pessoal. Então, o "mos" aqui, ele indica a primeira pessoa do plural. Vamos então aqui recapitular? Aqui nós temos dois morfemas. Até o D é o radical e esse Azinho aqui vai ser o quê? Vogal temática. E esses dois juntos formarão o quê? O tema. Só para recapitular a aula que foi dita anteriormente, tá bom? Quer dizer, os slides passados, que é o que a gente está falando nesse exato momento. Vamos dar continuidade. Existem aqui, lembra lá do paizão? Tá? Eu sempre pego uma conexão do que foi dito, para vocês terem uma noção melhor e maior dessa amplitude, dessa estrutura que é cada, né, o que pode comportar em cada palavra. Quando eu falei, por exemplo, do exemplo do paizão, lembra lá? Tem o pai, que é o radical, e o ão, que é o sufixo. Sobrou o que ali no meio? A letra Z. Essa letra Z vai ser a consoante de ligação. É só por conta de uma pronúncia para ficar melhor audível. Então, eu trouxe aqui outros exemplos, tá? Mas como nós denominamos essa estruturazinha aí que coloca no meio entre o radical e o sufixo? Não é vogal temática. É sempre a consoante de ligação ou vogal de ligação. São chamados de interfixos. Só que eles não apresentam significado, é apenas para melhorar a pronúncia de certas palavras. Imagina eu falar paião, né? Não, paizão. Fica bem melhor, né, a pronúncia. E aí a gente vai entender aqui, através desses exemplos, mais ou menos como se dá esse processo. Mas a gente está trabalhando primeiro o que? A estrutura das palavras. Fácil mais i mais dade, tá vendo? Radical mais vogal de ligação mais dade, que é o sufixo. Gasômetro, tá vendo que o O aqui também é vogal? E aqui nós temos dois radicais. Isso aqui já está dando deixa para o próximo slide, porque aqui é radical. Dade não é uma palavra que tenha significado, mas metro sim. Então eu sei que aqui tem dois radicais, mas aqui tem o que? Radical mais sufixo. Quando se trata aqui dos exemplos de consoantes de ligação, tem o café mais eira, mas antes aqui, ó, no meio, tem o que? A palavra T, justamente para melhorar a pronúncia. Cafeteira. Pezinho, tá vendo? Porque senão seria peinho. Então a gente pensa que o Z, esse som do S, que muitas vezes, né, ele é escrito pelo S ou pelo Z, não faz parte. Não faz parte do sufixo. Só o sufixo inho é apresentado, ele é conhecido. O zinho não. Esse Z aí, ou S com som de Z, vai ser sempre uma vogal de ligação, ou uma vogal, ó, desculpa, gente, uma consoante de ligação, tá bom? Ah, deixa eu retificar aqui que normalmente o zinho com S, tá? O zinho com S, esse S aí só vai ter quando na própria palavra já tiver escrita, se tiver o S, tá? O S fizer parte dessa palavra. Se não tiver, vai ser o Z. A gente coloca o Z como som de Z de fato, tá bom?
Aí, gente, tem uma listinha. Eu trouxe para quê? Para ampliar o seu conhecimento, tá bom? Isso aqui é só para vocês entenderem como é grande, vasto. Tem outras, tá? É só alguns exemplos aqui. Eu só vou citar alguns. Como contra, a gente sabe que é oposição, é prefixo. E aí o contradizer. Se você vir essa palavra contradizer, o contra é um prefixo, tá? E o dizer já é o radical da palavra. Mas a gente sabe que o diz é o radical, o e, vogal temática, e esse R aqui vai ser desinência. Desinência nominal de infinitivo, tá? Outros mais, prefixos, significados e exemplos. Aqui são prefixos gregos, tá? Muito legal, ó. Eu, fonia, tá vendo? Fonia tem a ver com som. Então, cuidado aqui, que esse eu aqui pode ser o quê? Ó, prefixo. Isso aqui é para vocês lerem e tomarem conhecimento, tá bom? Aqui temos alguns sufixos nominais, olha, tá vendo? Ó, o ão não é zão, só para entenderem, ó, o z aqui que já tá vendo? Do zarrão, homem zarrão. Então, cuidado, porque isso aqui, tá vendo? São sufixos, sufixos que têm significado empregados, modificados empregados nas palavras, tá bom? Se tem sufixos, os significados ele tomam modificações no próprio significado de origem. Mais sufixos aí, tá bom? Só para vocês entenderem que todo do, to, sor, tá vendo? Tem aqui alguns exemplos para vocês tomarem conhecimentos de sufixo na hora de separar as palavras, saberem onde exatamente é cada parte. Mas não é difícil não, porque encontrou o radical, automaticamente o que vier depois ou vai ser sufixo, ou vai ser vogal temática, tá bom? Mais sufixos, tá vendo? Trouxe mesmo para vocês tomarem acesso e quando quiserem e puderem, dá uma lidinha. Ok? Aí, cuidado, que tem questões com questões com esse assunto de sufixos adverbiais, tá? A gente sabe que o advérbio são a maioria das palavras terminadas em mente. Então, justamente, cuidadosamente, firmemente, francamente, tá vendo? O mente aí são sufixos que apresentam, que indicam a classe gramatical das palavras, tá? Que é um advérbio. Normalmente o são, o ser cedilha, a, o, tio, vai ser um substantivo, tá? O ente, tá? Ou a palavra ante sempre vai ser um adjetivo. Então, essas percepções vocês têm que começar a ter uma certa atenção, porque essas unidades mínimas de significado já apontam para esse conceito também de classe gramatical das palavras, tá? Radicais agora que atuam como primeiro e segundo elemento respectivamente. E aí a gente vê, gente, olha como é rico, né? Como é rico o nosso vocabulário. Algumas a gente pensa até que são de origem portuguesa, mas não. A maioria é híbrida, para você ter uma noção, tá? Aeronave, pedagogia, biologia, geologia, hidrografia, tá? Todas essas palavras aí são de origem híbrida, são processos de formação que a gente vai estudar posteriormente, que é o hibridismo, tá? Só para vocês terem uma noção, quando a desinência de gênero, como elas são apresentadas, se tiver masculino, alguns, deixa eu só reprisar isso aqui, reprisar. Quando eu falo, tem alguns gramáticos que desconhecem essa questão de desinência nominal de gênero para masculino, tá bom? E outros que não. Por exemplo, só vai haver desinência de gênero quando for um conceito de palavra de gênero feminino. Se for para masculino, não. Tá? Isso alguns gramáticos.
defendem essa tese de não haver desinência de gênero masculino. Aí você, quando for trabalhar, quando vocês forem fazer um vestibular, né, um concurso, vocês precisam olhar a banca para saber qual gramático, né, que está sendo cobrado pela banca. Mas a gente trabalha com ambos, tá? Se tem par, é masculino ou feminino, tá? Outra coisa também, algumas palavras elas já são escritas no plural, como o exemplo que eu dei aqui, ó, lápis, vírus, elas não variam. Então esse S aqui não indica plural, tá? Não indica. Isso mostra que toda ela vai ser o radical, tá? Não existe lápis. Eu falo lápis. Então, toda ela é o radical. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Aqui eu trouxe algumas desinências também de modo e tempo para vocês observarem, tá? O verbo é muito mais fácil porque ele tem já uma estrutura sistematizada. É sistematizado, diferente das palavras, porque como a palavra ela é mutável, sempre estamos criando novas palavras e novos significados, tá bom? A gente observa aí, tá bem explicadinho para vocês só tomarem conhecimento depois, ok? As desinências verbo-nominais, que demonstram, né, quando o verbo ele se torna nome, que é justamente nessas classificações aí, infinitivo, gerúndio e particípio. A gente sabe que existem dois tipos de particípio, o particípio regular e o irregular. O que é o particípio regular? São normalmente aqueles verbos que terminam em do. Agora, o particípio irregular é quando não termina em do, normalmente conhecidos como as formas curtas. Como assim? Nem todos os verbos apresentam dois tipos de particípio, apenas alguns. Aí eu dei dois exemplos. Por exemplo, se fosse o verbo morrer, eu tenho morrido e morto. Eu tenho acendido e aceso. Aqui, ó, no particípio irregular, feito. Tá vendo? Feito e aceso. Diferentemente desses aqui de cima que estão terminados em do. Tá bom? Alguns apresentam dupla forma, outros não. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando o particípio terminado em do, ele é nomeado como regular. Se não está em do, ele é irregular. A gente fica por aqui, deixando essa mensagem para vocês. Da Rapunzel. Aventure-se fora da sua zona de conforto. As recompensas valem a pena. É um slide extenso, mas que com certeza vai somar aí para a bagagem de vocês. Tá bom? Beijos e fiquem com Deus.